Nosso primeiro vídeo explorou alguns dos momentos mais controversos da carreira de Stephanie McMahon na WWE. A jornada de Stephanie como mãe, executiva de alto escalão e figura central do wrestling profissional é fascinante. Mas com grande poder vem grande escrutínio, e há muitas coisas que a WWE gostaria que os fãs nunca mais mencionassem. Este segundo vídeo se aprofunda nos destaques não tão glamurosos do mandato da princesa de $1 bilhão. Vamos direto ao assunto. Em 25 de junho de 2007, a WWE exibiu um episódio especial de tributo no Monday Night Raw, dedicado a Chris Benoit, sua esposa Nancy e seu filho Daniel, após a descoberta de seus corpos mais cedo naquele dia. Na época, ainda não se conheciam todos os detalhes da tragédia. Vince McMahon abriu o programa explicando que a história planejada para a noite havia sido cancelada. Em vez disso, o episódio homenagearia a carreira de Chris Benoit, com vários lutadores compartilhando suas memórias e tributos. Durante o tributo, Stephanie McMahon falou sobre Chris Benoit, destacando seu profundo amor pela família e sua genuína empolgação com o casamento dela com Triple H e o nascimento de seu filho. Stephanie compartilhou comentários sinceros sobre Benoit, descrevendo-o como um lutador incrível e destacando sua paixão pela luta livre. Ela se emocionou ao relembrar o quanto Benoit amava seus filhos, mencionando as frequentes visitas deles aos eventos da WWE ao longo dos anos. As palavras de Stephanie foram parte de um esforço maior da WWE para homenagear a carreira e a vida pessoal de Benoit antes que os detalhes sombrios do incidente fossem totalmente conhecidos. Outros superastros da WWE, incluindo Stone Cold Steve Austin, JBL e William Regal, também compartilharam seus pensamentos e lembranças, celebrando as realizações e a dedicação de Benoit à luta livre. No entanto, à medida que a noite avançava, rumores e informações iniciais começaram a surgir, sugerindo que Benoit poderia estar envolvido nas mortes de sua esposa e filho. Isso gerou um mal-estar crescente entre alguns dos lutadores. William Regal, em particular, expressou seu desconforto durante seu segmento, explicando mais tarde que começou a suspeitar que algo estava errado durante a gravação, o que contribuiu para seu comportamento visivelmente abalado. No dia seguinte, quando detalhes mais concretos sobre o assassinato-suicídio vieram à tona, a WWE decidiu retirar o show de tributo de sua programação e se distanciar de Chris Benoit. Todas as referências posteriores a Benoit foram apagadas da mídia e dos arquivos da WWE, à medida que a natureza horrível dos eventos se tornou totalmente compreendida. Essa situação trágica continua sendo um capítulo profundamente sensível e complexo na história da WWE, ilustrando o grande contraste entre o tributo inicial e a realidade que acabou surgindo. Nos anos seguintes, Stephanie McMahon raramente falou publicamente sobre Benoit. Quando o fez, geralmente foi no contexto da discussão do impacto da tragédia sobre a comunidade da luta livre e das políticas da WWE com relação ao bem-estar dos talentos e à saúde mental, em vez de refletir diretamente sobre as qualidades pessoais de Chris Benoit. O foco sempre esteve nas implicações mais amplas e nas mudanças implementadas para evitar incidentes semelhantes no futuro, o que nos leva ao próximo item da nossa lista. Stephanie McMahon esteve envolvida na gestão da política de bem-estar da WWE, que visa garantir a saúde e o bem-estar de seus artistas. No entanto, houve várias controvérsias em relação à aplicação e à transparência dessa política. Os críticos apontaram inconsistências e alegaram que alguns dos principais astros da WWE recebem tratamento preferencial, o que prejudica a credibilidade do programa. O envolvimento de Stephanie McMahon na condução da política de bem-estar da WWE gerou uma controvérsia significativa. Uma das principais questões surgiu quando o ex-fisiculturista e nutricionista Dave Palumbo, que trabalhou com Triple H e Stephanie McMahon, comentou no The Matt Riviera Show que os talentos da WWE
tinham permissão para tomar terapias de reposição hormonal, como a terapia de reposição de testosterona e o hormônio de crescimento humano. Palumbo declarou: eles têm permissão para fazer reposição hormonal e podem ir a uma clínica de TRH e fazer reposição de testosterona. Isso é aceitável. Muitos dos lutadores fazem isso. Essa afirmação gerou uma reação significativa, pois levantou dúvidas sobre a transparência da política de bem-estar da WWE, que supostamente garante a igualdade de condições e a saúde e segurança de todos os talentos. Em resposta, a WWE emitiu uma declaração esclarecendo que, embora o HGH e a gonadotrofina coriônica humana sejam substâncias proibidas pela política de bem-estar, há isenções de uso terapêutico para determinadas condições médicas. Essas isenções supostamente representam aproximadamente 7% de seus talentos contratados. O tratamento dessas isenções tem sido um ponto de discórdia. Os críticos argumentam que essas isenções de uso terapêutico podem ser exploradas, o que leva a acusações de tratamento preferencial para as principais estrelas, que podem ter maior probabilidade de receber essas isenções. Isso alimentou a percepção de que a política não é aplicada de maneira uniforme e que certos lutadores de alto nível podem receber clemência em comparação com outros. Além disso, a controvérsia sobre a política é ainda mais complicada porque a política de bem-estar da WWE é administrada por um terceiro independente, o que supostamente atenua a parcialidade. No entanto, os fãs e a mídia continuam céticos quanto à verdadeira independência e rigor dessa supervisão, considerando os altos riscos envolvidos na luta livre profissional e a pressão sobre as principais estrelas para que mantenham a melhor condição física. A reação destaca os desafios contínuos que a WWE enfrenta para manter a credibilidade e a imparcialidade de sua política de bem-estar, equilibrando a necessidade de isenções médicas com o imperativo de evitar abusos e garantir que todos os atletas sejam tratados igualmente de acordo com a política. Por falar em igualdade, Stephanie McMahon juntou-se à equipe de comentaristas durante o primeiro Royal Rumble feminino em 2018, um anúncio que ela fez com entusiasmo, destacando-o como um de seus momentos de maior orgulho na WWE. Apesar de sua empolgação e de seu envolvimento de alto nível, os comentários de Stephanie receberam muitas reações negativas dos fãs. Muitos acharam que seu comentário foi arrogante e prejudicou a natureza histórica da partida. As críticas se concentraram na forma como o comentário dela ofuscou a ação no ringue e os esforços das competidoras, com muitos fãs expressando seu descontentamento nas mídias sociais, sugerindo que o comentário dela foi mais para promover a si mesma e a família McMahon do que para focar nas atletas competindo. Por exemplo, uma crítica comum foi que o comentário de Stephanie foi percebido como muito autocongratulatório, muitas vezes direcionando a conversa para suas próprias contribuições para o Women's Evolution, em vez de permitir que o momento fosse apenas sobre as lutadoras no ringue. Essa percepção levou a um feedback negativo da base de fãs da WWE, que achava que os holofotes deveriam estar inteiramente voltados para as participantes da luta e suas conquistas inovadoras. A presença e os comentários de Stephanie durante esse evento fundamental continuam sendo um ponto de discórdia entre os fãs de luta livre, ilustrando o delicado equilíbrio entre celebrar as conquistas organizacionais e destacar os artistas individuais no entretenimento esportivo. Uma das coisas que as pessoas mais chamam a atenção de Stephanie ao longo dos anos é o fato de ela aparentemente se inserir em tudo o que diz respeito à revolução feminina. No entanto, se Stephanie fosse tão a favor das mulheres, você pensaria que o próximo item da nossa lista nunca teria acontecido. Em 2005, durante uma turnê da WWE no Kuwait, Ashley Massaro alegou ter sido agredida sexualmente por militares que se faziam passar por médicos. Esse incidente veio à tona após a trágica morte de Ashley Massaro em 2019. Após a agressão, Massaro teria falado com Vince McMahon várias vezes, que então designou Stephanie McMahon para lidar com as discussões para que Massaro se sentisse mais confortável devido ao seu gênero. No entanto, de acordo com Cara Pípia,
amiga de Ashley Massaro, apesar de Stephanie inicialmente demonstrar simpatia e fazer com que Massaro se sentisse segura, seu comportamento mudou drasticamente quando elas entraram em uma reunião de diretoria com outros executivos da WWE. Massaro foi supostamente ameaçada nessa reunião e instruída a manter o incidente em segredo para proteger o relacionamento da WWE com os militares dos Isabusawa. Pipia declarou: "Eles simplesmente brincaram com ela. Tudo o que Stephanie fez foi para que ela se sentisse confortável e segura. Ela estava por conta própria assim que eles entraram na sala de reuniões. Ela foi ameaçada. Não houve compaixão." Não houve mais comentários públicos de Stephanie McMahon sobre o incidente depois que essas revelações vieram à tona. A WWE negou sistematicamente qualquer conhecimento prévio da agressão antes que as alegações de Ashley Massaro se tornassem públicas após sua morte. No entanto, essa não é a única controvérsia que Stephanie McMahon supostamente sabia sobre as funcionárias da WWE. Na infame ação judicial movida por Janelle Grant contra Vincent Kennedy McMahon, Stephanie McMahon é citada como diretora corporativa número 3. O processo, que inclui alegações gráficas de agressão sexual e tráfico, menciona o conhecimento de Stephanie McMahon sobre a conduta sexual inadequada de Vince McMahon. De acordo com os relatos, Stephanie McMahon fez sinal para que Janelle Grant se sentasse perto dela durante as reuniões com os executivos da WWE, indicando familiaridade e possível apoio. Esse reconhecimento sugere que Stephanie poderia ter conhecimento dos incidentes envolvendo seu pai, mas não tomou medidas para resolvê-los. Além disso, a ação judicial detalha como outras figuras importantes da WWE, como Nick Khan e Brad Bloom, foram implicadas em facilitar e encobrir a suposta exploração. Stephanie McMahon, apesar de sua posição de alto escalão, é descrita como não tendo intervindo para impedir ou denunciar essas ações. O papel de Stephanie McMahon na empresa e suas interações com Janelle Grant destacam as complexidades e os desafios no ambiente corporativo da WWE, especialmente em relação a questões de má conduta e responsabilidade. Felizmente, embora o próximo item de nossa lista envolva detalhes explícitos sobre a vida íntima das pessoas, esse foi consensual. A participação de Stephanie McMahon no The Howard Stern Show, em outubro de 2002, foi notavelmente polêmica. Durante a entrevista, Stephanie fez declarações francas e provocativas sobre sua vida privada, incluindo detalhes sobre seu relacionamento com o marido, Triple H. Ela falou abertamente sobre o relacionamento sexual deles, o que foi um afastamento significativo da personalidade mais profissional que ela mantinha na WWE. Stephanie mencionou o fato de gostar de uma dinâmica dominante e submissa, além de gostar de, vamos chamar de visitas pela porta dos fundos. É claro que isso ganhou as manchetes e gerou controvérsia na comunidade da luta livre e na grande mídia. Os comentários de Stephanie foram recebidos com reações mistas. Enquanto alguns a elogiaram por ser aberta e realista, outros acharam a discussão inapropriada, especialmente devido ao seu papel de destaque na WWE. Howard Stern, conhecido por seu estilo provocativo de entrevista, insistiu em detalhes, levando a uma entrevista que continua sendo uma das mais comentadas na mídia de luta livre. Após a entrevista, não houve muitas declarações públicas de Stephanie ou Howard Stern sobre a entrevista em si. No entanto, ela deixou uma impressão duradoura e continua sendo um momento notável na vida pública de Stephanie McMahon. Infelizmente, a entrevista no Howard Stern Show não foi a única vez que Stephanie falou sobre sua vida íntima. Agora, é importante observar que a próxima é apenas parte da história da WWE, na época e não sobre sua vida real, mas ainda assim, é extremamente estranha e desconfortável de assistir. No início dos anos 2000, a WWE criou várias histórias polêmicas envolvendo Stephanie McMahon e seu pai, Vince McMahon. Um dos enredos polêmicos incluía implicações de que Vince forçava sua filha Stephanie a se envolver com homens de negócios para fins comerciais. Em uma promoção infame,
Stephanie confrontou Vince dizendo: "Toda vez que eu saía para jantar com um de seus parceiros de negócios, eu tinha 17 anos de idade. Você acha que eles não me contaram sobre o que você prometeu a eles que eu faria? E adivinhe, papai, eu fiz." Ela continuou: "Eu fiz isso por você, as coisas que fiz com eles, e tenho vergonha de mim mesma." Esse elemento da história tinha a intenção de chocar os espectadores e gerar audiência. Ainda assim, também provocou muitas críticas devido à sua natureza perturbadora, especialmente devido às implicações de abuso e coerção em um contexto familiar. Além disso, outro segmento mostrava Vince McMahon dizendo a Stephanie: "É quase como se eu, mesmo que não tenha feito isso, é quase como se eu tivesse deflorado você pessoalmente." Essa fala aumentou ainda mais a polêmica, com muitos fãs e críticos questionando a adequação de tais histórias. Esses segmentos fazem parte do histórico da WWE, de ultrapassar os limites em suas narrativas, muitas vezes caminhando em uma linha tênue entre entretenimento e ofensividade. A reação do público e do setor a essas histórias foi mista, com alguns vendo-as como parte do drama exagerado típico da WWE, enquanto outros as criticaram por serem de mau gosto e prejudicarem a imagem da marca. Bem, essa não foi a única vez que Stephanie se envolveu em histórias polêmicas na programação da WWE. No início de 2000, a personagem de Stephanie McMahon na WWE introduziu uma personal trainer chamada Muffy, interpretada por Karen Mower, que tinha o artifício de uma instrutora de fitness psicótica. A personagem de Muffy foi criada para criticar os fãs e outros lutadores por estarem acima do peso e fora de forma, muitas vezes de forma altamente abrasiva e insultante. Seu papel incluía promoções não televisionadas, nas quais ela insultava os membros da audiência, e ela apareceu brevemente no SmackDown como treinadora de Stephanie. Em um segmento notável no episódio de 16 de abril de 2000 do Sunday Night Heat, Stephanie McMahon e Muffy confrontaram Chris Nelson, que estava interpretando um membro da equipe de iluminação da WWE. Elas zombaram dele por causa de seu peso, com Stephanie chamando-o de desleixado e Muffy insultando-o e obrigando-o a fazer exercícios. Esse segmento foi controverso devido ao seu conteúdo de difamação da gordura, o que fez com que Nelson recebesse os $500 por sua participação. O personagem de Muffy, no entanto, não durou muito tempo na televisão da WWE. Depois de apenas algumas aparições, o personagem foi abandonado e o contrato de Mower com a WWE acabou sendo rescindido devido à falta de uma história sustentável para seu personagem. Essa história é frequentemente lembrada por seu retrato duro e controverso das questões de imagem corporal na luta livre profissional. No entanto, o fat shaming não era a única coisa controversa sobre a personagem Muffy. O nome fazia referência discreta a um termo de gíria. Especificamente, o nome Muffy pode ser visto como uma insinuação sutil e um tanto grosseira para uma parte da anatomia feminina. Essa escolha de nome adicionou uma camada de controvérsia e de levantamento de sobrancelhas à personagem, o que se encaixou na natureza ousada e provocativa do conteúdo da Attitude Era da WWE. Todos nós adoramos a Attitude Era, mesmo que você não gostasse da personagem Muffy. O que não amamos, porém, são as promos excessivamente roteirizadas. Uma das maiores mudanças na filosofia de luta livre da WWE ocorreu no início dos anos 2000, quando Stephanie McMahon ganhou mais poder. Foi a ideia de Stephanie que fez com que Vince McMahon concordasse em contratar roteiristas de televisão e criar roteiros exagerados para os programas. Muitos lutadores e fãs de todas as épocas reclamam que a WWE arruinou as promos por ter cada palavra roteirizada e por tirar qualquer liberdade criativa dos talentos. Muitas pessoas não sabem que Stephanie foi a maior responsável pela mudança dessa abordagem, com as promos roteirizadas tomando conta da WWE. Sim, Stephanie tomou várias decisões erradas ao longo dos anos, assim como esta a seguir. Um terrível erro de julgamento fez com que Triple H e Stephanie McMahon se tornassem nomes que não deveriam tomar decisões sobre a cultura pop na W. W. E. Batista
queria retornar à WWE no verão de 2014 para ajudar a empresa, já que ele participaria do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, da Marvel. Stephanie e Triple H temiam que o filme fosse um grande fracasso e o recusaram. O filme acabou sendo um sucesso estrondoso e teve uma presença enorme no MCU, com mais filmes no futuro. Dave Bautista se tornou uma estrela maior do que nunca, mas a WWE não conseguiu tirar proveito disso. Falando de coisas acontecendo fora da programação da WWE, Linda McMahon concorreu ao Senado do Iowa por Connecticut em 2010 e 2012, e ambas as campanhas foram prejudicadas por críticas relacionadas a ela e ao passado da WWE. O papel ativo de Stephanie McMahon no apoio à sua mãe, as campanhas de Linda no Senado atraíram muitas críticas, controvérsias e reações negativas. As campanhas de Linda foram financiadas em grande parte pelos lucros da WWE, o que alguns críticos argumentaram ser inapropriado devido ao conteúdo controverso e às práticas comerciais da WWE. Além disso, a personalidade de Stephanie na tela, muitas vezes envolvida em histórias controversas, foi justaposta ao seu envolvimento político, levando a um maior escrutínio público. Outra grande fonte de controvérsia foi o histórico da WWE, sob a liderança de Linda e Vince McMahon, que incluía conteúdo violento e com temática adulta. Os críticos argumentaram que os esforços da campanha de Linda para se apresentar como uma líder empresarial responsável estavam em desacordo com o passado notório da WWE. Por exemplo, durante sua campanha de 2010, o superstar Billy Graham foi particularmente veemente, acusando os McMahons de hipocrisia por higienizar o conteúdo da WWE para obter ganhos políticos. Ele criticou a WWE por diminuir seu conteúdo violento e sexual, sugerindo que essa mudança foi puramente para ajudar as ambições políticas de Linda, e não por uma preocupação genuína com o público ou com os artistas. Além dessas críticas, a campanha de Linda McMahon enfrentou reações negativas pelo fato de a WWE ter lidado com questões de saúde dos lutadores. A campanha foi assombrada por uma investigação do Congresso sobre o uso de esteroides e a morte de vários lutadores da WWE, questões que foram destacadas após o trágico assassinato-suicídio envolvendo Chris Benoit, que mencionamos no início do vídeo. O oponente de Linda na disputa de 2010, Richard Blumenthal, capitalizou esses pontos, destacando a falta de seguro de saúde para os artistas da WWE como uma questão importante. Esse exame minucioso contribuiu para uma percepção negativa da candidatura de McMahon, com pesquisas indicando que as controvérsias sobre a luta livre prejudicaram significativamente suas chances. O apoio ativo de Stephanie McMahon às campanhas de sua mãe a vinculou a essas controvérsias, já que ela tem sido uma figura proeminente na WWE, o que foi fundamental para as críticas contra Linda. A defesa pública e os contra-ataques da família McMahon contra críticos como Billy Graham e adversários políticos também mantiveram essas controvérsias sob os olhos do público durante toda a campanha. A verdade é que, se você assiste à luta livre há algum tempo, sabe que o sobrenome McMahon sempre estará ligado a decisões controversas. Isso nos leva ao próximo item de nossa lista. Stephanie McMahon teve um papel importante na decisão da WWE de fazer parceria com a Saudi General Sports Authority, o que levou a eventos como o Crown Jewel na Arábia Saudita. Essa decisão foi controversa devido ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita, em especial o tratamento dado a mulheres e jornalistas. Apesar das críticas, a WWE, sob a liderança corporativa de Stephanie, continuou a realizar eventos no país, provocando debates sobre as implicações éticas de tais parcerias comerciais. O envolvimento de Stephanie McMahon na parceria da WWE com a Arábia Saudita tem sido uma fonte significativa de controvérsia. A controvérsia mais notável surgiu em 2018,
após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que levou a críticas generalizadas ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita e a pedidos para que as empresas cortassem os laços com o país. Apesar da reação negativa, a WWE prosseguiu com seu evento Crown Jewel em novembro de 2018. Stephanie McMahon abordou a decisão em uma entrevista, afirmando que foi uma decisão incrivelmente difícil, mas em última análise, uma decisão comercial. Ela explicou: foi uma decisão incrivelmente difícil, considerando aquele ato hediondo, mas no final das contas, foi uma decisão de negócios, e como muitas outras empresas americanas, decidimos que vamos seguir em frente com o evento. A decisão de manter a parceria foi recebida com uma reação significativa dos fãs, da mídia e até mesmo de alguns talentos da WWE, estrelas proeminentes da WWE, como John Cena e Daniel Bryan, teriam se recusado a participar do evento devido à polêmica. Além disso, a decisão foi criticada por figuras como o comediante britânico John Oliver, que dedicou um segmento em seu programa Last Week Tonight para criticar o envolvimento da WWE com a Arábia Saudita. Outra controvérsia surgiu em 2019, quando a WWE expandiu sua parceria com a Saudi General Entertainment Authority, anunciando que realizaria outros eventos de grande escala na Arábia Saudita até 2027. Essa medida foi vista como um esforço de relações públicas para estabilizar a confiança dos investidores após uma queda nos preços das ações da WWE, que haviam sido afetados pela incerteza sobre o futuro de seus eventos na Arábia Saudita. Os comentários de Stephanie McMahon e as decisões da empresa destacam o complexo equilíbrio que a WWE tenta manter entre os interesses comerciais e as implicações éticas de suas parcerias internacionais. Essa situação exemplifica os desafios mais amplos que as empresas enfrentam quando se envolvem com regimes controversos. Às vezes, é melhor ficar em silêncio, em vez de abrir a boca e dizer algo que não deveria. Foi o que aconteceu em nossa próxima entrada. Stephanie McMahon fez várias declarações públicas defendendo o conteúdo e as práticas comerciais da WWE, que foram recebidas com reações negativas. Por exemplo, uma vez ela comparou a evolução do conteúdo da WWE com a Disney, o que foi visto como uma comparação inadequada, dado o histórico da WWE de conteúdo adulto e violento. Essas declarações foram criticadas com frequência por não terem o tom adequado e não abordarem as preocupações genuínas dos fãs e críticos. A comparação feita por Stephanie entre a WWE e a Disney gerou polêmica e reações negativas devido à percepção da inadequação da analogia. Em 2018, Stephanie McMahon declarou: "Não há motivo para não sermos tão grandes ou maiores que a Disney", durante o Web Summit em Lisboa. Esse comentário foi alvo de críticas porque muitos consideraram que ele não tinha o mesmo tom, dado o histórico da WWE de conteúdo adulto e violento, que contrasta fortemente com a imagem familiar da Disney. Essa comparação foi vista como uma tentativa fracassada de encobrir o passado mais ousado da WWE e a programação atual para atrair um público e investidores mais amplos. A declaração de Stephanie foi vista como ambiciosa, mas irrealista por alguns na mídia e entre os fãs. Historicamente, a WWE tem se esforçado para equilibrar seu conteúdo mais maduro com tentativas de atrair um público familiar. A comparação de Stephanie com a Disney foi vista como parte da estratégia mais ampla da WWE de se apresentar como entretenimento convencional, o que alguns fãs e membros do setor consideraram falso. Essa controvérsia destaca os desafios que a WWE enfrenta para se reposicionar e expandir seu mercado, mantendo seu público principal. O comentário de Stephanie McMahon nos lembra do delicado equilíbrio que a WWE deve encontrar entre o conteúdo de seu legado e as ambições futuras. Qual foi o momento ou a situação mais polêmica em que Stephanie McMahon se envolveu? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.